Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Ossos do Ofício. Hoje o nosso tema será sobre o capítulo 30 da 10ª edição do Rockwood and Green, Princípios da Não União Óssea. Ouçam o áudio algumas vezes antes de mergulhar na leitura do livro-texto. Ficará mais fácil e agradável a jornada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Olá, é um prazer estar aqui para essa discussão. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. A nossa missão neste mergulho profundo no material-fonte de hoje é bem cristalina. A gente quer fornecer uma compreensão robusta, bem aplicável mesmo para os residentes de ortopedia e traumatologia. Exato. E não só para eles, mas para qualquer cirurgião que lida com essa complexidade da consolidação óssea no dia a dia. Com certeza. Queremos dominar por que os ossos falham em consolidar e as estratégias racionais para reverter esse quadro. Isso vai desde a biologia celular mais básica... Sim, até o planejamento daquelas cirurgias de reconstrução complexas. Preparar o terreno antes de encarar a complexidade do Rockwood é fundamental. O estudo da consolidação óssea exige uma visão integrativa, né? O osso é um dos poucos tecidos do corpo humano que é capaz de, cicatrizar formando um tecido idêntico ao original. Sem deixar aquela cicatriz fibrosa clássica. Exatamente. Mas quando esse processo é interrompido por algum motivo, a gente entra no território muito complexo do atraso de consolidação e da não união. E o impacto oculto dessa complicação é absolutamente devastador. Ao ler os textos, o aspecto funcional e socioeconômico me chamou muita atenção. Sabe, a gente costuma focar muito na falha mecânica ali da fratura. É o viés do cirurgião, né? Pois é, mas a literatura cita estudos mostrando que a morbidade de uma não união de fêmur, por exemplo, é comparável a uma artrose de quadril em estágio final. É um dado assustador. Muito. Os índices revelam que viver com uma não união de osso longo afeta o paciente de forma mais severa do que, pasmem, conviver com diabetes tipo 1. Sim, e os estudos apontam que é até pior do que as sequelas de um acidente vascular cerebral. Isso é loucura. Um ponto que costuma surpreender na prática clínica é exatamente essa subestimação. Não se trata apenas de um problema mecânico isolado, sabe? É uma falha biológica profunda. E quando a gente analisa as causas sistêmicas, o hospedeiro desempenha um papel central. O porquê, né? Isso. O tabagismo é o exemplo clássico. A fumaça do cigarro causa vasoconstricção periférica, o que reduz o suprimento sanguíneo local, mas o buraco é mais embaixo. Tem a questão celular. Exato. A nicotina inibe diretamente a diferenciação osteoblástica, em nível molecular mesmo. Caramba! Ela reduz a expressão de fatores de crescimento cruciais, como as proteínas morfogenéticas ósseas, bem naquelas fases iniciais da cicatrização. Então, pacientes tabagistas com fraturas expostas apresentam taxas alarmantes de complicações. Eles são significativamente mais propensos a desenvolver osteomielite e a não união propriamente dita. E como o diabetes altera essa equação metabólica, principalmente naquelas fases iniciais? Porque a leitura deixa claro que vai muito além do simples controle glicêmico ali no pós-operatório. A fisiopatologia é bem intrincada. O diabetes crônico, especialmente se tiver descompensado, induz a formação daqueles produtos finais de glicação avançada. Os AGEs. Exato. E eles prejudicam a microvasculatura e afetam toda a angiogênese, que é essencial para o calo mole. Então, o osso nem consegue começar a formar aquele calo inicial direito? Não consegue. Laboratorialmente, a gente observa uma redução drástica na proliferação celular, e mais tarde uma diminuição na força biomecânica desse calo, sem falar na resposta imunológica que cai, aumentando exponencialmente o risco de infecções. Nossa, isso levanta uma questão importantíssima sobre o manejo medicamentoso. Os AIMs. Sim, os anti-inflamatórios não esteroidais. A literatura ortopédica tem debatido exaustivamente esse tópico. E é uma controvérsia clássica. Porque, considerando que a resposta biológica inicial para curar uma fratura depende de um hematoma inflamatório rico em citocinas... bloquear essa inflamação soa contraintuitivo. Exatamente.
O que as fontes dizem sobre isso? A literatura aponta que a inibição da ciclooxigenase afeta diretamente a via das prostaglandinas. Uhum. E essas prostaglandinas são mediadores fundamentais não só para a inflamação, mas para a diferenciação das células-tronco mesenquimais em osteoblastos. Ou seja, se cortar a inflamação, corta a formação de osso novo. O uso restrito, sabe, naquela janela imediata do pós-operatório para controle da dor aguda, parece oferecer um risco aceitável. Curto prazo, tudo bem. Isso. Contudo, o uso prolongado altera de forma muito substancial essa cascata inflamatória inicial. Isso eleva demais o risco de atraso de consolidação. Entendi. Outro fator sistêmico que passa muito batido na investigação é o estado endócrino e nutricional, particularmente a vitamina D. Bem lembrado. O texto cita estudos com prevalência de 68% de hipovitaminose D nesses pacientes, né? 68% é um fator de risco silencioso. Exige rastreio e suplementação agressiva sempre. Bom, depois de otimizar esse hospedeiro, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A dinâmica do calo. Isso. A gente precisa dominar a classificação radiológica e biológica, porque é ela que dita a conduta. Sem dúvida. Essa divisão clássica baseada na vascularização reflete o que a gente vê na imagem. Como os princípios biomecânicos diferenciam uma não união hipertrófica de uma atrófica. O que é fascinante aqui é que a classificação é ditada pela capacidade de resposta biológica do osso. Tá. Na hipertrófica, o osso ele quer colar. Ele tem excelente suprimento sanguíneo e as células estão ativas. A biologia está ali, vibrante. Vibrante. Radiograficamente, a gente vê aquele calo ósseo exuberante, que a gente chama de pata de elefante. Então a falha não é biológica? É puramente mecânica. O excesso de movimento no foco da fratura, aquele strain elevado, impede que o tecido de granulação vire cartilagem e depois osso maduro. Então a solução para a hipertrófica dispensa a adição de enxerto? Perfeitamente. O cirurgião foca só na estabilidade. Exato. A intervenção exige estabilidade rígida. Se a gente aplica compressão absoluta, seja com uma placa de compressão dinâmica ou uma haste intramedular bem travada, o ambiente mecânico melhora e esse osso consolida rapidamente. Legal. E o outro lado da moeda? A atrófica é o oposto extremo. O osso desistiu. Morreu. O ambiente biológico falhou por completo. Os cotos ósseos ficam escleróticos, afilados, sem nenhum sinal de calo. É um tecido avascular. Nesse caso, só dar estabilidade não resolve. É inútil. O tratamento demanda desbridamento agressivo até achar aquele osso sangrante e, invariavelmente, um forte estímulo biológico. O enxerto ósseo... Isso. O texto também fala da oligotrófica e da pseudoartrose. A pseudoartrose parece ser a adaptação final do corpo a uma instabilidade crônica severa. A oligotrófica é o meio termo, mas a pseudoartrose verdadeira é impressionante. O corpo desiste de unir os fragmentos e cria uma falsa articulação mesmo, com uma cavidade, membrana sinovial e fluido. Uma articulação nova, mas no lugar errado. Exato. A conduta cirúrgica tem que ser implacável aí. Ressecção radical dessa cápsula fibrótica, recanalização do canal medular e compressão robusta. Bom, mas toda essa classificação depende de uma avaliação apurada. Como a literatura orienta a investigação tipo de detetive quando a gente tem implantes modernos que mascaram os sintomas? É um super desafio moderno. Placas bloqueadas e hastes muito espessas criam uma construção tão rígida que o paciente até anda sem dor. E no exame físico você não sente movimento nenhum? Nenhum, mesmo sem ter ponte óssea formada. O implante aguenta toda a carga até a hora que ocorre a falha por fadiga. E aí a placa ou o parafuso quebra. Guerra de imagens, então. Radiografia simples versus tomografia computadorizada. A radiografia tem utilidade para ver o alinhamento inicial, mas prega muitas peças. Aquela sobreposição de corticais. Exato. Calos assimétricos ou artefatos do próprio metal podem simular uma ponte óssea que não existe. Por isso, a tomografia computadorizada é o padrão ouro incontestável hoje. Ela elimina essa sobreposição. Sim. Com os cortes finos e reconstruções multiplanares, a TC confirma inequivocadamente se as trabéculas cruzaram a fratura. E a gente tem também ferramentas de predição, né? A medicina tentando prever o futuro. O score NURD é um ótimo exemplo.
Non-Union Risk Determination. Combina fatores clínicos para calcular a probabilidade bem cedo. Exatamente. Então, o que tudo isso significa na prática? Olhando para o arsenal terapêutico, do conservador à biologia avançada. No tratamento não operatório, a gente tem a modificação de hábitos, claro, parar de fumar. E a parte da biofísica? O lipos ganha muito destaque e a estimulação elétrica. Como essas ondas acústicas do lipos de baixa intensidade enganam as células? Qual é a base disso? A base é a mecanotransdução. O lipos emite ondas de alta frequência e baixa intensidade que geram microdeformações no tecido. Ah, entendi. E essa energia mecânica estimula receptores na membrana da célula, ativa vias intracelulares que promovem fatores angiogênicos e osteogênicos. Acelera tudo. Acelera a proliferação de osteoblastos, é muito útil quando a estabilidade mecânica já está boa, mas a biologia está devagar. Mas quando precisa de cirurgia mesmo, para ossos longos, a literatura discute muito a troca de haste. O exchange nailing. Sim, é uma técnica bem gazeglente. Como o fresamento maior ajuda na consolidação. Ele aborda a mecânica e a biologia ao mesmo tempo. Você remove a haste antiga e vai fresando o canal com diâmetros maiores. Funciona como um desbridamento interno. Isso. E aquela borra óssea gerada pelas fresas é riquíssima em células e fatores de crescimento. Um enxerto autólogo distribuído de graça ali dentro. E aí coloca uma haste mais grossa. Para garantir a estabilidade máxima. Sensacional. Falando em enxerto, o material foca muito no padrão ouro biológico, o enxerto autólogo da crista ilíaca. O imbatível. Por que ele reina absoluto mesmo com tanto material sintético por aí hoje em dia? Porque ele é o único que entrega as 3 propriedades fundamentais juntas. Quais são? Ele é osteogênico, carregando células vivas do paciente, é osteoindutivo, liberando proteínas que estimulam a diferenciação, e é osteocondutor, serve de andaime. O próprio arcabouço poroso de hidroxiapatita que deixa os vasos invadirem. Mas a área doadora na bacia dói bastante. A morbidade é o fator limitante. Mas aí entra a tecnologia RIA, o Reamer Irrigator Aspirator. Retirar do fêmur. Isso, revolucionou casos de grandes defeitos. Você tira volumes maciços, tipo mais de 50 centímetros cúbicos do fêmur, e minimiza a dor na crista ilíaca. E se ainda faltar? Aí o cirurgião usa adjuvantes, como a matriz óssea desmineralizada, a DBM, ou as proteínas morfogenéticas ósseas, BMP2 e BMP7. Tudo isso assumindo que o ambiente está limpo, mas e o pior dos mundos? A infecção. Aí o tom muda. A não união infecciosa é muito séria. A regra número 1 é que erradicar a infecção vem antes de reconstruir o osso. Absoluto, não tem atalho. O biofilme bacteriano no metal impede os antibióticos de funcionarem. Então a estratégia é em múltiplos estágios. Primeiro estágio, tira todo o hardware, desbridamento agressivo de osso morto, retira todo o sequestro, até chegar no osso sangrante. E preenche o espaço com o quê? Espaçadores de cimento com muito antibiótico e estabiliza o membro por fora com fixador externo. Fica um buraco no osso, um defeito segmentar. É aqui que entra a genialidade da técnica de Masquelet e do Elizarov, né? A escolha depende do tamanho da falha. O Masquelet é brilhante. Aquele cimento do primeiro estágio cria uma membrana biológica, uma reação de corpo estranho. E essa membrana é ricamente vascularizada. Secreta muito fator de crescimento. No segundo estágio, você tira o cimento e coloca enxerto autólogo dentro dessa membrana, que protege e nutre o enxerto. E o Elizarov? Distração osteogênica. Em vez de colocar osso, você estica o osso saudável através de uma corticotomia e uso de fixadores externos circulares. O osso vai crescendo no espaço. Engenharia pura. Bom, para amarrar tudo antes do pessoal ir ler o Rockwood, vamos para uma retrospectiva rápida e dinâmica dos 12 conceitos mais críticos dessa discussão. Vamos lá. Ponto 1. Impacto profundo. A morbidade da não-união compete com doenças crônicas graves como diabetes e AVC. Ponto 2. O risco do tabaco. Fumar é o inimigo número 1 da biologia vascular e celular. Ponto 3. Comorbidades importam. Rastrear e corrigir sempre diabetes e hipovitaminose D. Ponto 4. Uso racional de medicamentos.
Muita cautela com o uso crônico de AINES no pós-operatório. Ponto 5. Biologia versus mecânica. A essência do tratamento é equilibrar esses dois pilares. Ponto 6. A não união hipertrófica. Tem biologia sobrando, mas falta estabilidade, precisa de compressão. Ponto 7. A não união atrófica. Morreu biologicamente. Precisa de enxerto e fixação mecânica rígida. Ponto 8. O padrão ouro. O enxerto autólogo, seja crista ilíaca ou ria, segue imbatível por ser osteogênico, indutor e condutor. Ponto 9. Falsas articulações. A pseudoartrose cria uma cápsula de fluido que precisa ser ressecada radicalmente. Ponto 10. A supremacia da TC. A tomografia computadorizada é o melhor juiz para decretar a ausência de consolidação. Ponto 11. Tolerância zero com a infecção. Casos sépticos exigem controle da infecção primeiro, com múltiplos estágios operatórios. E ponto 12. Manejo de defeitos. Falhas extensas requerem engenharia biológica, como Masquelé ou o transporte ósseo de Ilizarov. Perfeito. Uma base incrivelmente sólida. Doutora, pensando no futuro, como você acha que isso vai evoluir? O futuro da ortopedia está na prevenção preditiva. A inteligência artificial, tipo no NURD 2.0, logo vai conseguir ler tomografias e cruzar com dados clínicos para prever não uniões muito antes de qualquer falha clínica acontecer. Mudar de uma reconstrução de salvamento tardia para uma ação preventiva logo de cara. Exatamente. Se conectarmos isso ao cenário maior, a IA vai ser a nossa maior aliada no bloco cirúrgico em breve. Fantástico. Agora chegou a hora de você reouvir este áudio, prestando atenção nos pontos que você se distraiu ou não entendeu. Depois vá mergulhar no livro-texto do Rockwood, 10ª edição, capítulo 30, Fraturas de Estresse. Não se esqueça de ver a playlist com todos os temas já debatidos. Por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. I will be back.